Queria chamar aqui à frente as crianças para nós orarmos. Obrigado, Jesus. Obrigado. Estenda suas mãos aqui para frente. Vamos como igreja orar, abençoando essas crianças. Senhor Deus e soberano Pai, muito obrigado pela oportunidade que essas crianças estão tendo de ouvir a sua palavra, Deus. Que o Senhor possa tocar o coração de cada uma delas, que elas possam compreender a mensagem do Evangelho desde cedo, para que elas possam frutificar na escola e principalmente em casa com os pais. Que o Senhor continue dando discernimento aos pais, para que eles possam guiar essas crianças no caminho da verdade, Deus. E que nós possamos, como igreja, ver os frutos delas. Em Teu nome eu oro. Amém e amém. Aquele que trouxe a sua Bíblia, abra em Lucas capítulo 8. Hoje eu vou dar continuidade à série de pregações, Semeando para Frutificar. É a série de pregações em comemoração aos 6 anos da Igreja Missão Ágape. Amém? Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. A outra parte caiu sobre pedras e quando cresceu, secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas para que, apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes tira a palavra do coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas a abandonam na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguir o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e genuíno, ouvem a palavra e a retêm, e que produzem uma colheita com perseverança. Amém. Podem se assentar, irmãos. Quando nós vamos ler a Bíblia para entender, ou para preparar um sermão, existem 2 matérias que são usadas, e o nome é bem chatinho, mas eu vou explicar, que é exegese e hermenêutica. A ideia da exegese é explicar o texto. Você vai até o texto, procura o contexto, a cultura, o que está acontecendo ali, quem são aquelas pessoas, para compreender melhor. E a hermenêutica é a aplicação, aquilo que a parábola ou qualquer outra mensagem quer dizer ali na Bíblia. E é interessante porque Jesus, ele já dá a aplicação. Então aqui fica muito fácil. O que nós precisamos é entender quem era aquele povo e o que Jesus estava querendo dizer. Está, digamos assim, no mesmo nível que o povo que ouviu a Jesus, para que a gente possa entender. E aí, na hora da aplicação, nós não vamos melhorar a aplicação de Jesus, é claro. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores falando. Mas nós podemos trazer para os nossos dias, tá bom? Só para vocês ficarem cientes do que vai ser feito hoje. Eu queria que você se atentasse ao versículo 4 de Lucas 8. Diz assim: reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou essa parábola. E, como vocês sabem, Jesus sempre arrastou uma grande multidão por onde ia. Só que eu quero levar vocês para o momento em que isso estava acontecendo. Essa passagem, ela também está nos 3 evangelhos sinóticos. Ela está em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus ela está no capítulo 13, em Marcos no capítulo 4 e em Lucas agora no capítulo 8. Em Mateus 13 diz assim, naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se às margens do lago. Ao seu redor reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele.
E aí ele começa a contar essa parábola. Ou seja, o cenário é o seguinte: Jesus saiu de casa, em Cafarnaum, juntou aquele montante de gente, como sempre se ajunta, dessa vez na praia, de modo que Jesus teve que pegar um barco, afastar um pouquinho, se assentar, o que era comum, se assentar para ensinar, e falar. Ou seja, era gente demais. Isso é muito importante. Por quê? Porque Jesus, se você separar, ele conta uma história e acabou. Pronto. Aí você fica assim, não, o povo aceitou isso aí mesmo? Foi desse jeito mesmo? Então nós vamos seguindo, tá? Ou seja, o contexto se inicia assim, uma grande multidão, na beira da praia, Jesus afastado num barco, contando a parábola. E aí nós vamos para os versículos de 5 a 8, né? O semeador saiu a semear e tudo mais. E vocês vão perceber que é uma história extremamente simples. Extremamente simples. O semeador saiu a semear, algumas sementes caíram num lugar, outras caíram no outro, e foi isso que aconteceu. Para quem estava ali na época, a cultura de Israel, a cultura agrícola, super comum. É como se estivesse contando para um monte de fazendeiro como é que era, como é que funcionava. O pessoal falou, beleza, normal, totalmente normal. Só que aí no versículo 5 ele inicia dizendo que o semeador saiu a semear. Eu queria que nós fôssemos de novo transportados para esse dia. Nós estando ali, sentados, ouvindo Jesus falar sobre o semeador que saiu a semear. Queria explicar para vocês como funcionava, e aí vem a exegese, a ideia do agricultor na época de Jerusalém. Geralmente, os campos eles eram estreitos, e ao redor desses campos havia um caminho onde eles passavam. Não tinha cerca nem nada. Esse homem, semeador, ele tinha uma bolsinha onde ele pegava a semente e ele jogava em arco, de uma forma que tomasse a maior parte do lugar onde ele arou ali. E, eventualmente, algumas dessas sementes caíam fora, ou caíam num terreno um pouco mais difícil, mas a ideia é que não ficasse um monte de semente no mesmo lugar. Então, o povo estava acostumado com esse tipo de situação. E aí Jesus conta, vamos ler do 5 a 8? O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu comeram. Vamos de novo. O semeador, lá no cantinho dele, pegou da mochilinha dele, jogou aquele tanto de semente, caiu um pouco no caminho. Todo mundo ali sabia. O caminho era um lugar arado? Oh, lógico que não. Era um lugar onde todo mundo passava. É um lugar geralmente de terra bem durinha. Então a semente nem entrava. E é isso aí. E aí ele continua. Outra parte caiu sobre as pedras. E quando cresceu, secou, porque não havia umidade. Aqui eu quero desfazer uma coisa. Todo mundo, quando criança, já deve ter visto alguma figura sobre essa parábola aqui. E quando fala que algumas sementes caíram entre as pedras, tem aquela figura de uma pedra e um raminho brotando da pedra. Eu nunca vi semente nenhuma brotar em pedra. Faz o menor sentido. A ideia aqui é do solo. O semeador, se ele vê pedra, ele não vai jogar a semente na pedra, ele está perdendo dinheiro. A ideia é de que o campo, pelo menos 20 centímetros de terra, estava ali, certinho. Mas embaixo desses 25 centímetros havia pedra. Um terreno pedregoso, um solo cheio de pedra. Ou seja, ele semeava, bacana. A semente ia, entrava, porque tinha pouca terra, a terra estava fofinha, crescia rapidinho, mas na mesma velocidade murchava. É o que fala aqui. Outra parte caiu sobre as pedras, e quando cresceu, secou, porque não havia umidade. Ou seja, a semente entra, ela cresce, e quando a raiz procura água, não tem água, tem pedra. É disso que Jesus está falando. Isso, gente, para vocês terem uma noção, isso daqui é a pior coisa para um fazendeiro naquela época. Ele comprou um terreno, ele encheu o terreno de semente, a semente cresce, na hora daquela folha verdinha, o fazendeiro fala assim, deu ruim. Não era para estar crescendo agora. Vocês querem um bom exemplo? Dani, no culto de mulheres, pegou um monte de semente, colocou num vasinho, rasinho. Deu uma semana, aquelas folhas bonitinhas, e dando toda feliz. Não, amor, já, das irmãs nenhuma tinha crescido ainda, só a dela. Nossa, já, deu nem uma semana. Murchou tudo, porque não tinha para onde ir. A raiz, não tinha para onde ir. Jogava a aguinha lá e tudo mais, nossa, ela foi murchando na mesma velocidade. Então era mais ou menos isso. Ou seja, aqui a gente já entende um pouquinho. Jesus não está falando da superfície, ele não está falando do que está em cima, ele está falando do solo, é algo mais profundo, tá? Esse tipo de terra era a ruína de um fazendeiro, que fez de tudo sem saber da existência dessa camada rochosa. E aí nós temos o terceiro tipo de solo. Vamos lá, versículo 7.
Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram a planta. Mais uma vez, quem em sã consciência joga semente no meio de espinho? Não faz sentido. A ideia é de que o solo, abaixo daquela terrinha preparada, tinha erva daninha. Vocês lembram de qual foi a maldição de Gênesis 3? Eu separei aqui. Gênesis 3, 17 e 18 diz assim: finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá de todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. A erva daninha, ela cresce primeiro que qualquer outra semente. Ela cresce de uma vez. E ela vai tomando água embaixo, ela vai tomando sol em cima e sufoca a planta. Era disso que Jesus estava falando. Ele fala aqui, que cresceram com ela, junto com ela, só que sufocaram a planta. É como se fosse uma maldição, tomava conta de tudo. Por fim, outra ainda caiu em boa terra. Cresceu, deu boa colheita, de modo que produziu 100 vezes mais. Ou seja, na boa terra, a semente penetra o solo, ela fica longe dos pastos e dos pisões. As raízes se firmam na terra. Por quê? Porque não tem pedra embaixo. E tem espaço para crescer, sem espinho. É em todos os sentidos um solo preparado. É disso que Jesus está falando. E ele finaliza dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E a multidão achou bacana tudo aquilo, está tudo bem, que legal, ele acabou de descrever o que a gente vê todo dia, e está tudo bem. Mas os discípulos não. Vamos lá? Os seus discípulos, versículo 9, perguntaram-lhe o que significavam aquela parábola. Aqui a gente já começa a entender um pouco do que acontece. A diferença entre a multidão e aqueles que realmente querem a Jesus. A diferença em pessoas que querem estar num culto com um cara famoso. Foi isso que aconteceu. Jesus era um cara que fazia muito milagre, então por que não estar ali? Era um cara que dava pão para a multidão, alimentava com cinco pães e 2 peixes, uma povaiada toda. Vamos lá comer. Jesus chama a atenção desse povo em João 6, quando ele fala: vocês só estão atrás de mim por causa de pão. E o povo achou ruim, falou: não, Jesus, não, nós estamos aqui para ouvir a vida. Não, eles foram indo embora. Era isso mesmo que eles estavam atrás. Nós temos que tomar muito cuidado. Se nós não estamos no Evangelho, porque, sei lá, o Brasil é um país majoritariamente evangélico, por que não estar aqui? A gente precisa tomar cuidado para não fazer parte desse povo, tá bom? Os discípulos entenderam a exclamação de Jesus: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essas são as exclamações que Jesus faz em Apocalipse. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que Jesus em Apocalipse está dizendo? Presta atenção no que eu estou falando. Presta atenção que tem mais coisa. Presta atenção que se você não viver o que eu estou falando, vai dar ruim para você. É o que Jesus está falando em Apocalipse, e é o que ele está falando aqui. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Preste bastante atenção. O que eu tenho para falar vai muito mais além do que a superfície. Era disso que ele estava dizendo, tá? A multidão não estava atrás das verdades de Jesus. Eles eram ouvintes e não praticantes. É o contrário do que Tiago fala. Sejam praticantes, não apenas ouvintes. A multidão é o contrário. Ouve, mas só ouve. E aí Jesus fala o seguinte. Ele diz: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Aquele que procura, encontra. Os mistérios do reino de Deus. Se você está aqui nessa noite, você está diante de um mistério do reino de Deus. Não é qualquer coisa. Não é só um bocó falando aqui com vocês, não. É a palavra de Deus. Mas aos outros, falo por parábolas, para que, apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. Essa é a sentença que Deus dá em Isaías ao povo de Israel. Em Mateus e em Marcos, a sentença está completa. Vendo não vejam, ouvindo não ouçam, não se convertam, não sejam curados, não sejam salvos. Essa é uma sentença de Deus a corações endurecidos. O povo, a multidão, estava com o coração endurecido. E Deus estava confirmando isso. Vocês não querem ouvir? Eu não vou falar. É pesado, é pesado. Isso me lembra que, enquanto eu estava falando com a minha esposa sobre essa pregação, ela falou uma frase muito bacana. Ela falou: olha, não é um texto difícil de entender. É um texto difícil de aceitar. Entender é fácil. Jesus traz aqui. Se eu terminar de ler o texto e a gente for embora, está feita a pregação. Eu não precisava vir aqui. Mas é muito difícil de aceitar. E nós vamos entender o porquê. E aí, Jesus, para não deixar
aqueles que vieram atrás dele, sem resposta, dá a resposta da parábola. Vamos lá? Versículo 11. Este é o significado da parábola, a semente e a palavra de Deus. E aqui nós temos um outro equívoco. Essa passagem é chamada, e na sua Bíblia deve estar assim, da parábola do semeador. Só que hora nenhuma Jesus fala do semeador. Jesus dá importância ao semeador. E nós só sabemos quem é o semeador por causa da semente. A semente é a palavra de Deus. Logo, o semeador é todo aquele que semeia a palavra de Deus. A gente só vai saber quem é o semeador por causa da semente. É a mesma coisa de eu fazer um filme do Homem de Ferro e chamar o filme de A Caverna. Por quê? É porque ele fez uma caverna, o negócio é isso aí mesmo. Não, não faz sentido. Tem que dar foco àquele que é o personagem principal. E nós sabemos aqui que o personagem principal dessa parábola são os tipos de solo. São os tipos de lugares onde a semente caiu. A semente é a palavra inalterada de Deus. E o semeador é todo aquele que leva essa parábola. Isso também nos leva a um caso importante. Que o problema não está na semente. Isso é muito importante de entender. Ou seja, não adianta adulterar a semente, não adianta criar novas sementes e não adianta abandonar a tarefa de semear. O problema não está na semente. O problema não está em um pregador ter uma forma diferente de falar da palavra de Deus. O problema não está em, já que as pessoas não estão se convertendo e não estão vindo a Jesus, vamos fazer um festival, vamos fazer uma coisa diferente. O problema não está na semente. Jesus, hora nenhuma, fala assim, olha, minha palavra vai chegar um tempo, 2025, o tempo da IA, o tempo vai estar tão complicado, vocês vão ter que dar uma mexida na semente. Jesus nem mesmo cita o clima. O clima era o mesmo para todas as sementes. O problema estava no solo. Que isso fique bem claro para nós. Se as pessoas não têm vindo até Jesus, não é por causa da mensagem. O problema não está na mensagem. Isso significa que nós não precisamos estudar a palavra de Deus? Lógico que não, nós precisamos estudar. Isso não significa que pode qualquer um subir e falar qualquer coisa. Também não. É a palavra inalterada do Senhor. Quando alguém traz a palavra inalterada do Senhor, mesmo que nenhuma alma se converta, ele está cumprindo o que o semeador está fazendo. O semeador saiu a semear. Amém? A parábola não fala sobre melhorar a qualidade da semente, aprimorar as habilidades do semeador ou encontrar um uso mais elegante para a fazenda, para o campo. Fala apenas sobre a qualidade do solo. Então nós vamos chegar na parte do o que são os solos. Lucas 8, 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. Mas logo vem o diabo e lhes retira a palavra do coração. Esse é o solo. O solo não é a aparência. O solo não é aquele que vem ou não à igreja. O solo é o coração do homem. Então o campo seria a igreja Missão Ágape nessa noite. Vocês estão diante do campo do Senhor. Resta saber que tipo de solo vocês são. Vamos continuar o versículo 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes tira a palavra do coração para que não creiam e não sejam salvos. Isso representa corações endurecidos à mensagem. O maligno, o diabo, vem e arrebata a palavra antes que ela penetre o solo. São ouvintes superficiais, talvez até religiosos, mas que não se quebrantam. Vocês querem trazer para os dias de hoje a ideia do coração, que é como esse solo à beira do caminho? É alguém que está aqui nessa noite que não está prestando atenção em nada do que eu estou falando. É disso que Jesus está falando. Pessoas que vêm para a igreja porque está no meio da semana dele, vira a igreja. Está lá, olha, vou cortar cabelo, eu vou para a casa da minha avó e, tem culto. E culto. Check, check, check. Jesus está tratando primeiro desse cara, dessa mulher, dessa pessoa que está dentro da igreja, que vem aos cultos, mas que o culto não muda em nada. Por quê? Porque o maligno arranca. O maligno aqui são os pássaros. Sabe o que significa? Significa que termina a pregação e você vai para sua casa. Nada mudou. Você quer saber quanto ficou o jogo do Cruzeiro. O que está importando? Fica mexendo no cabelo, fica mexendo no celular, qualquer coisa que te tira o foco. Isso é o inimigo tirando de você a semente. Antes que ela entre no solo. Já no começo. Antes de tudo. Sabe o que eu lembro? Eu pensei em não fazer gracinha
aqui porque é uma palavra difícil. Mas eu lembrei muito do Homer, aquele macaquinho que fica assim, ó, e girando, sabe? Que acontece muito com a gente. Para quem se lembra, nós tivemos um clube do livro sobre Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, e C.S. Lewis traz muito bem essa imagem. Ele diz que a ideia do diabo ali é que enquanto você está orando, de olho fechado, você começa a pensar em outras coisas. Sua mente vai longe. No meio da adoração, está aqui Vanessa, pede para levantar as mãos, você levanta, mas sua mente também foi lá para fora. E nós precisamos o tempo todo trazer ela de volta. Isso é uma realidade. Todos nós precisamos fazer isso. É muito difícil você chegar aqui e falar, pô, estou focado aqui. Às vezes você vai ter que trazer ela de volta várias e várias vezes. O culto inteiro vai ter que ser essa guerra entre você e Satanás. Fala, não, eu quero essa semente, eu preciso disso aqui. Não, nada vai me tirar meu foco, não. Não, mas aí está rolando uma confusão lá fora. Lá fora. Opa, aqui é eu e o Senhor. Essa preocupação em entender. Ou seja, a aplicação disso é que a presença constante da palavra não significa transformação. É possível frequentar cultos e sair igual. E eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, sem tirar essa parábola, claro, em Hebreus 4, versículo 2. O autor diz assim: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviam. O problema está na semente? Não. O problema está no semeador? Não. O problema está no solo. A mesma mensagem pregada àquele povo foi pregada a outro povo que não entendeu porque não teve fé. Estava pensando em outra coisa, estava na morte da bezerra, igual eu, que estava sentado num cantinho, pronto para cair. É isso. Gente, eu vou ser sincero, eu já passei pela a fase que as pessoas viviam falando, olha, se você não está com vontade de vir no culto, vai sem vontade mesmo. Vai não, fica em casa só. Bobeira. Jesus está precisando de nós, não, nós estamos precisando dele. E quando a gente não entende isso, não coloca o nosso coração, a servidão, e fala, Senhor, eu vou. Sem vontade o quê, meu irmão? Eu vou. Eu preciso disso. Isso é o que me alimenta. E um culto está pouco, pastor, bota 3 cultos aí, vamos embora. Eu não estou podendo ir não, mas o meu sonho, minha vontade é ir. Estou doido para ir, vai botando culto aí, que um dia Deus vai dar a oportunidade de eu ir. E vamos embora, vamos romper. Porque nós nos esquecemos quem nós somos. Essa é a verdade. Você se esquece de que quando uma coisa não está te apetecendo demais, você abandona. Isso é normal, o ser humano é assim. Academia. Gente, pergunta de onde é academia, o tanto de dinheiro que ele ganha. O cara chega lá e fala assim, vou pagar 1 ano, que eu vou vir 1 ano. Ah, vai. Ele sabe que você não vai, você sabe que você não vai. Ninguém engana ninguém ali. Mas aí você faz aquela brincadeira de comadre com ele. É 1 ano, é mesmo. Não, é mesmo. Nada vai mudar, gente. Você não vai. E ele sabe que você não vai. E é isso. Aquele monte de equipamento novo, que todo mundo pagou, mas ninguém vai. Temos que tomar cuidado, tá? A semente tem sido lançada, o semeador tem semeado a semente, mas muitas das vezes o nosso coração é como esse coração à beira do caminho, essa terra endurecida, que a palavra nem mesmo entra. Cuidado, tá? Versículo 13. As sementes que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas abandonam na hora da provação. Esses são corações não endurecidos, mas emocionais, que recebem com alegria, mas não têm raiz. Quando vem a perseguição ou a tribulação, abandonam a fé. De novo, vamos trazer para os dias de hoje. É aquela pessoa que está muito empolgada com a Igreja Missão Ágape. Tem uns meninos que chegou agora. Tem gente que está muito empolgada com a fé, descobriu Jesus, falou, gente, é isso aqui, é isso aqui. Aí, ou está em uma outra igreja e viu aquele tanto de iluminação, aquele tanto de jovem, aquele tanto de coisa, falou, é isso que eu estou precisando, não gosto de beber, não gosto de fumar, essa galera é gente boa, vamos embora. Só que na primeira oportunidade em que Satanás tem de trazer alguma intriga, ou às vezes nem isso, ou só de, não gostei de como é que está o ambiente aqui não, ou é contrariado, ou crê numa coisa a vida toda e chega na igreja e descobre que é outra, abandona. Nós já vimos muitos casos assim, gente. Pessoas empolgadas. Paulo fala disso para Timóteo, fala assim, não bota o novo na fé para fazer nada não, tá? Cuidado, que esse menino aí é perigoso, precisa ser experimentado. Essa é a verdade. Hoje, quem de nós aqui nunca entrou na igreja super empolgado? Pastor, é isso mesmo, é Jesus, vamos embora, vamos arrebentar. E o pastor vai lá e fala assim, calma,
Você fala assim, calma, como assim? Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer... Não, nós precisamos ir para as nações. Não, nós precisamos ganhar a Lagoa Santa. E o pastor está mandando eu ter calma. 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 Não é assim que as coisas funcionam, não, devagar. E aí a pessoa desanima. Aí daqui a pouco, a gente conversou no último Clube do Livro sobre os desigrejados. As pessoas estão muito chateadas com a igreja. A igreja também está muito chateada com elas. E aí? É difícil isso, né? Não, existem pessoas que estão muito magoadas com a igreja. Não, devem ser pessoas ótimas, maravilhosas, fizeram tudo certo e a igreja é o problema. Nossa. Gente, nós vamos tirar esse espírito de coitadismo nosso, de vitimismo nosso. Nós também temos culpa no cartório. Já ouviu aquela história de que toda história tem 2 lados? Pois é, tem até 3, 4 lados. E o nosso geralmente está errado também. Acontece. Assumir, gente, olha... A igreja não foi perfeita comigo, eu não fui perfeito com a igreja. Vida que segue. Quão bom é, e eu falo isso com propriedade, quão bom é você sair de uma igreja em paz. Quão bom é. Pastorzão, obrigado, Jesus abençoe, estou indo para outro lugar. O pastor vira para você e fala assim, você não vai desviar não, né? Eu falo, vou nada. E é isso aí, segue a vida. Contra ele fazendo compra, pastorzão, opa, paz, tudo super tranquilo. Super tranquilo. Estou falando aqui, de novo, igrejas sérias, pastores sérios, ministérios sérios. Não estou levando em consideração igrejas que têm machucado pessoas mesmo. Igrejas que não são igrejas. Tá? Estou falando aqui do campo, que é a igreja de Cristo. Não estou falando de seita e heresia aqui, não. Não estou falando de lugar de bode, não. Não estou falando de lugar do diabo, não. Estou falando de lugar que quer buscar o Senhor, que tem uma boa semente e que o semeador tem semeado essa semente. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não ser emocional. Talvez você se pergunte, por que na Igreja Missão Ágape não é tudo preto, igual todas as outras igrejas? A gente não coloca aquela fumaça, aqueles LEDzinho bacana. Por quê? Primeiro que é caro. Isso é verdade. É caro. Vamos lá, vamos ser sinceros. É caro. Segundo, que às vezes não funciona tão bem assim. A gente estava comentando ali que, por exemplo, os idosos detestam um lugar desse. Esse lugar não é pensado para os idosos. Dificilmente um idoso vai permanecer numa igreja dessa. Muito difícil. A iluminação, aquela coisa toda. Em terceiro lugar, é porque muitas das vezes o método tem tomado o lugar da verdade. Muitas das vezes tem muito método, é muito bonito, muito cheio de coisa e pouca palavra. E às vezes nem é culpa de quem está lá na frente. Às vezes o pastor está pregando a palavra top, só. Às vezes o ministério de louvor está lá em oração, em clamor, só que tem gente ali só atrás do método mesmo. Por quê? Porque o método atrapalha. Eu tenho contato com um amigo chamado Felipe, e ele está no Rio Grande do Norte hoje, na missão, e ele sempre falou isso com a gente, que o método nunca pode ultrapassar a mensagem. Por exemplo, uma criança, você prega de forma lúdica, mas você prega de forma lúdica. Você não usa só o lúdico, não faz sentido. Vamos fazer uma mágica aqui e no final você fala assim, Jesus. Não, explica Jesus através da mágica, explica Jesus através do que você está fazendo. Não é uma tarefa fácil, tá? Não é fácil, é muito complicado. Então é melhor tirar os elementos. Está atrapalhando a mensagem. Cuidado com a emoção, gente. Não quer dizer que o reino de Deus não tenha momentos de emoção. Você se emociona diante da mensagem da cruz, diante do evangelho, você chora. Você se quebranta. Mas se você vive só disso, é um problema. Viver só do mover, viver só do arrepio, isso vai, uma hora, vai cobrar. E ela vai cobrar o quê? Dessa forma aqui, ó. Vamos ler de novo. Os que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem. Opa! Mas não tem raiz. Esse é o problema. Por fora está tudo bem, tudo tranquilo. Veste igual crente, fala igual crente, tudo normal. O problema está aqui, ó. O solo não tem espaço, é pedra, não tem espaço para receber água. Vai morrer na mesma velocidade. Infelizmente, né? A aplicação disso é que a fé verdadeira persevera. A tribulação não destrói o cristão, ela revela a autenticidade da fé. Eu queria que vocês abrissem Tiago 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz
perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Promessa de Deus. Tribulação. Com o propósito de gerar perseverança. Quebrar essas pedras que estão no solo. Quebrar. É isso que nós precisamos. Nós precisamos estar arraigados, com as raízes bem fundo no Evangelho, para que nada arranque essa semente, a palavra que está sendo falada. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse coração de pedra. Nós precisamos tomar muito cuidado com esse coração que é emocionado. É só a cara de crente mesmo. De resto, daqui a pouco está faltando os cultos, daqui a pouco fazia uma coisa na igreja e não está fazendo mais. E vai, até murchar, na mesma velocidade que cresceu. Versículo 14, irmãos. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mais uma vez ouvem, mas ao seguir o seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Aqui nós temos corações divididos. Querem Deus e o mundo. O engano das riquezas e cuidados da vida sufocam a palavra. Quer um exemplo bíblico disso? O jovem rico. A tudo eu tenho seguido ao Senhor. O que mais que eu preciso fazer? Vende tudo e me segue. Aí não. Aí não compensa. Aí não. Aí não. A frutificação dessas pessoas é impedida. Por quê? Impedida porque elas são preocupadas com outra coisa. Jesus já deixa bem claro isso. É impossível servir a dois senhores. Impossível. Você vai acabar falhando com um deles. E vocês querem ver o que tem acontecido hoje? Se vocês me interpretarem mal, aí eu não tenho o que dizer. Mas a verdade é que muitas pessoas, principalmente os homens, têm feito de tudo pela família. É pela minha família que eu estou fazendo. É pela minha família que eu estou abandonando tudo. É pela minha família que eu não tenho tempo de orar, que eu não tenho tempo de ler minha Bíblia. Pela minha família. Será? Jesus diz que tendo que comer e com que se vestir, estejamos com isso satisfeitos. A Bíblia diz que basta cada dia o seu próprio mal. A Bíblia diz que o próprio Deus, Ele veste os filhos dele. Ele dá alimento aos filhos dele. Será? Ou Deus é mentiroso, ou você está ganancioso. Não tem meio termo. Mas eu vou abandonar a oportunidade. Eu não sei. Eu realmente não sei. Você precisa se questionar. Vale a pena ter esse coração dividido? Vale a pena ter esse coração que lá na frente vai te cobrar? A ideia é essa. No começo está tudo bem, a semente está crescendo. Tudo bem. Só que em volta começa a crescer as ervas daninhas. As preocupações. E agora? Eu tenho que trocar de carro ano que vem. E agora? E a viagem que eu estou querendo fazer? E tal coisa. E não sei o quê. E aqui, gente, me perdoe, mas aqui está falando de dinheiro. Amor ao dinheiro. Fala de outra coisa não. Amor ao dinheiro. Amor aos prazeres da vida. Amor às coisas a mais, ao acrescento. É disso que está falando. E aí você é sufocado, não frutifica, morre e não sabe o que está acontecendo. De novo, nós já passamos por isso aqui também. Pessoas com um coração ganancioso, atrás de mais, e mais, e mais. E até onde isso leva as pessoas? Aí a gente fica fazendo aquela meia-culpa. Eu preciso vir aqui e falar assim, com isso eu não estou dizendo. Gente, você sabe que eu não estou dizendo. Eu não preciso, nós não estamos lidando com criança. Eu não estou falando para você não trabalhar. Eu não preciso, nem vou me alongar. Nem vou me alongar. Cada um conhece o próprio coração. Sabe onde está o coração. Seu coração está num tesouro que não é o Senhor. Seu coração poderia estar um pouco mais na casa do Senhor, um pouco mais com seus filhos lendo a palavra de Deus, e está em outras coisas. Ou essas outras coisas estão te cansando. Estava comentando com o pessoal na hora do almoço, o quanto hoje os pais têm trocado o tempo com os filhos pelas telas. E aí você vai conversar com o psiquiatra, vai conversar com o pessoal da saúde mental, e as crianças estão com hiperfoco, e as crianças não dormem direito. Por quê? Não sei. Nós estamos sendo muito, muito melindroso. O problema é que, sendo ou não melindroso, a consequência vem. Filhos cada vez mais distantes dos pais. Pais não sabendo lidar com nenhum tipo de coisa dos filhos. Não, o menino gritou. Você fala assim, e agora? O pai fala assim, e agora? Ninguém sabe. O menino manda, desmanda. Mas aí, como é que faz? Não sei também não, ué. Não sei. E, assim, nós estamos vivendo essa era. Uma era em que as pessoas estão mais preocupadas em ter do que em ser.
ser um pai, ser alguém cuidadoso, ser alguém preocupado, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, ser alguém voltado para a palavra de Deus, ser alguém que busca a palavra de Deus. Quantos irmãos eu já ouvi virar e falar assim, ai, mas eu não sei por onde começar. Começa. Ninguém nasce sabendo nada, não. Hein? Não é assim que funciona. Lugar nenhum. Por que o reino de Deus seria diferente? Eu estava falando isso com o pastor Elcio. Não, aqui, uma melhor forma de nós lermos a Bíblia é ler a Bíblia. Qual que é a melhor forma de orar? É orar. Qual que é o melhor tipo de jejum? Jejua, para de comer, fecha sua boca. Tem outro... Gente, se lá na frente Deus te mostrar um método novo, você conta para a gente, mas até então é isso. Nossa, fulano é um homem de Deus, né? Como é que ele consegue? Gênesis 1, Gênesis 1, 2, Gênesis 1, 3, 4. É assim que ele consegue. Leia na palavra de Deus. Não tem outra fórmula. Nós estamos caçando pelo em ovo. Um jeito mais fácil. É por isso que um monte de velho está caindo em golpe na internet. Não, achei que um iPhone, R$100. E nós ficamos assim, não, velho é bobo, né? Nós também somos bobos. Oh, eu não achei que um jeito de ler a Bíblia que muda. Não, nada. Não tem, não. Desculpa, não tem, não. Não, mas eu descobri uma forma que você ora às 3 da manhã, numa lua cheia, que Jesus responde de uma forma. Não tem também, não. Pega e ora. Isso, no fim das contas, é desculpa, gente. Desculpa de um coração dividido. Desculpa de pessoas que elas querem servir a Jesus, desde que isso não implique nada para a vida delas. Não se trata aqui de um incrédulo com o coração endurecido, como no primeiro caso, ou de uma pessoa emocional e superficial. Dessa vez o solo foi arado, possui a profundidade necessária, mas há todo tipo de impureza nele. O problema é esse monte de outdoor em volta, mostrando para o homem o quanto ele tem que... Não, o problema está aqui. Ó. O meu coração quer demais. Sou eu. O problema é o homem do espelho. O problema está aqui. Não, eu vou pagar meu Instagram, porque se eu... Tá, beleza, mas o problema não está só no Instagram, está aqui. Ó. Nós nos esquecemos que o nosso coração foi corrompido pelo pecado. O problema está dentro do homem. O problema está em você não parar e falar assim, gente, meu coração está onde? Eu perdi ele. Deve ter uns 10 anos. Ele ficou em algum lugar. Ele ficou no desejo de enriquecer. Ele ficou no desejo de ser melhor que o meu vizinho. Ele ficou naquele sonho de infância que eu preciso realizar. Passou, gente, pelo amor de Deus. Esse monte de gente velha com um sonho de infância. A aplicação disso é que o discipulado exige renúncia. Palavra difícil. Lucas 9, 23. Isso aqui está na sua Bíblia também, tá? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? A cruz, irmãos, é diária. A cruz não foi o dia que você veio aqui, levantou sua mão e aceitou, não. A cruz não é aquele período de luta que você está passando, não. A cruz é diária. Todos os dias nós precisamos renunciar a alguma coisa. Todos os dias você tem que olhar para o seu solo e falar assim, vamos ver se você tem que dar bom mesmo. Lembra que eu quis trazer para vocês o que aquele povo pensava? Se um fazendeiro percebe que tem erva daninha ali, sabe o que ele faz? Ele tira tudo, queima o lugar para tentar purificar aquele lugar. Há tempo da colheita. Se ele demora para fazer isso, depois cresce as ervas daninhas e fala, cresceu, perdi dinheiro. Nós estamos falando de lucro aqui. O semeador semeia, começa a crescer a erva daninha e fala assim, vamos ver até onde que ela vai. Vamos ver se ela vai continuar crescendo ou se ela vai parar. Vamos ver se a semente aguenta. A erva daninha. Não. Percebeu que está crescendo e vai lá e já corta tudo, já arranca tudo, já taca fogo em tudo ali, para ver se purifica aquele solo, para ver se dá tempo. Nós precisamos fazer isso diariamente. Você olha e fala assim, esse está crescendo rápido demais, hein? Será que eu não estou só empolgado, não? Será que só os meninos é muito legal comigo na igreja? Sei lá.
Será que eu estou ali por causa disso? Será que eu estou na igreja Missão Ágape porque, sei lá, eu acostumei? Todos os dias, gente, nós precisamos tomar cuidado com isso. Cristo não aceita concorrência no trono do nosso coração. O muro é do diabo. Isso é um fato. Isso é um fato. Sobre esses 3 tipos de solo, um solo que não produz fruto não tem valor. E se ele não tem valor, no primeiro caso, no caso daquele solo na beira do caminho, ele será eternamente endurecido. Ninguém vai pegar ali e vai arar, nada. No segundo caso, sobre as pedras, ele não será semeado novamente. Não vale a pena ficar tirando todas as pedras lá embaixo. Ele só não vai ser semeado novamente. E no terceiro caso, ele será queimado e posteriormente, se não der certo, se as ervas continuarem, abandonado. É prejuízo. Um coração endurecido, um coração dividido e um coração emocionado são prejuízo. Prejuízo. Você e eu estamos no prejuízo quando o nosso coração é assim. Tá? Mas, como Jesus veio trazer esperança, assim como o Superman, mentira, versículo 15. Mas os que caíram em boa terra são os que com coração bom e genuíno ouvem a palavra e a retêm, e que produzem uma colheita com perseverança. Esses são os corações regenerados. Eles recebem a palavra, compreendem, guardam e frutificam. Semeando para frutificar, não é? Para semear, para frutificar, nós precisamos semear em um solo bom, genuíno. Recebe não só com alegria superficial, recebe e retém e guarda. Mas como é que eu faço isso? Eu anoto todas as pregações? Não sei. Não sei. Se para você funciona, ótimo. Ótimo. Não, para mim funciona, amanhã o pastor vai postar lá e eu ouço de novo. Beleza. Para mim funciona pegar a minha Bíblia e ir riscando. Beleza. Você precisa reter essa semente. Nada é em vão, irmãos. Você está aqui essa noite não é em vão, não é à toa. Nós não vivemos acaso, casualidades. Olha, existem probabilidades em que em um outro universo você estaria. Não existe isso, não. Para o cristão, você está aqui não é por acaso. Existe uma semente sendo lançada essa noite no solo do seu coração. Resta saber que solo é esse. Esse é um solo que glorifica a Deus. Vamos lá, João 15, 8. Diz assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. A frutificação, irmãos, nós estamos semeando para frutificar, é a evidência da salvação. Se você é um salvo e não frutifica, você não é salvo. Um salvo frutifica. Está implícito ali. Cachorro voa? Não, cachorro late. Está implícito. Está implícito na ideia de você ser discípulo de Jesus, você frutificar. E aí, finaliza o versículo falando assim, que produzem uma colheita com perseverança. João 8, 38 e 32 diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade e a verdade os libertará. O fruto da boa terra permanece. Hebreus 3:4, pois temos sido participantes de Cristo se nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A ideia de voltar ao primeiro amor não é voltar àquele primeiro sentimento de convertido. Voltar ao primeiro amor é voltar ao primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o voltar ao primeiro amor. Eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas, então eu preciso voltar ao primeiro amor. A ideia de voltar a um coração emocionado, voltar na época que você era novo na fé, e antes você fazia, hoje você... Não é assim não, gente. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Agora eu cresci, eu não faço mais coisas de menino. Existe uma progressão na fé do cristão. A sua fé precisa amadurecer. Essa ideia de voltar, não, eu preciso voltar ao primeiro amor. É isso, voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? A fé temporária jamais é ser verdadeira. Para concluir, irmãos, em Marcos e Mateus, Jesus diz que essa semente produz uma colheita a 30, 60 e 100 por um.
Gênesis 26 diz o seguinte, sobre Isaac. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. A ideia de uma colheita a 30, 60 e 100 por 1 é riqueza. É uma bênção de Deus. Qualquer coisa acima de um retorno de 10 por 1 representaria um lucro imenso sobre o investimento do fazendeiro. E aqui, colheita de 100 por 1 não significa que uma semente vai gerar 100 frutos. Não. Significa que a semente comprada a 1 denário daria frutos relacionados a 100 denários. Imagina, você gastar R$1 e a cada R$1 que você gasta, você ganha 100. É um lucro tremendo. E é esse tipo de fruto que Deus espera de nós, fruto abundante. Essa ideia do cristão ter fruto de vez em quando é loucura. É loucura. Porque os maus têm frutos de vez em quando. Os maus, de vez em quando, mostram um pouco de bondade. O cristão precisa ser bondoso. O cristão precisa ser caridoso. Precisa viver em bons frutos. O fruto espiritual em nossa vida deveria ser rico e evidente, e não tão raro a ponto de ser difícil de encontrá-lo. Para concluir, irmãos, apenas Deus consegue arar e preparar um coração para receber a palavra. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Salmo 51. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Irmãos, precisamos nos aproximar de Deus com confiança e submissão, permitindo que Ele faça a obra necessária nos nossos corações. Essa é a boa notícia essa noite. Depende de Deus. Essa notícia é maravilhosa. Depende de Deus transformar o seu coração em uma boa terra. Você pode clamar essa noite. Você pode pedir essa noite. Porque depende dEle. Isso é maravilhoso. Saber que eu, com meu coração todo errado, posso pedir a Deus: crie em mim um coração puro, Deus. Crie em mim uma boa terra. Deus, eu não tenho sido esse cara. Meu coração tem sido esse coração cheio de espinhos, preocupado demais com as coisas lá de fora. Eu tenho tido sim um coração que no início era bacana demais, mas agora eu já estou desanimando, já estou largando. Ou, Senhor Jesus, eu nem te conheço, cara. Eu nem sei quem você é. Crie em mim um coração puro. Jesus nessa parábola trata de 4 tipos de coração. O primeiro, um coração endurecido. Ele ouve, mas não crê. Segundo, um coração superficial. Ele se emociona, mas não permanece. Em terceiro lugar, um coração dividido. Ele quer Deus e o mundo e não frutifica. Em último lugar, um coração regenerado, que ouve, guarda e dá fruto com perseverança. Não dá para terminar a pregação sem a pergunta de $1 milhão, né? Como está seu coração essa noite? Isso só você pode responder. Lembre-se disso, irmãos. A palavra de Deus nunca é uma acusação. A palavra de Deus, ela não aponta o dedo, ela aponta um caminho. Ela está apontando para você olhar para trás, voltar, lembrar de onde caiu, reconhecer o Senhor. Eu vou abandonar tudo a partir de amanhã. Não, a partir de hoje, agora. O cristianismo é radical. É por isso que no meio cristão o homem chora. É por isso que no meio do cristão as pessoas quebrantam, as pessoas não aguentam ficar de pé. As pessoas se voltam a Jesus de uma maneira que as pessoas de fora assustam. Eu acho que é isso que falta em nós. Você fazer com que as pessoas à sua volta se assustem. Cara, esse cara não era assim não. Não é possível. Trabalhei com ele ontem. Quem que é esse cara hoje? Alguém com coração puro. Alguém com coração regenerado. Alguém que quer o Senhor. De novo, eu não vou ter que explicar para vocês que porque Deus é o responsável por isso, você não precisa fazer nada. É óbvio que você precisa. Leia a sua Bíblia. Você precisa buscar. Busquem e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração. O que você precisa fazer é clamar.
Como um filho pede ao pai alguma coisa. Se o filho te pede é porque ele não consegue fazer. E essa é a ideia, dependência total. Deus, eu não consigo. Eu não consigo. Eu preciso desse coração. Queria que você ficasse de pé nessa noite, fechasse seus olhos. Vou chamar a Vanessa aqui para cantar um louvor. E ao final, eu queria pedir para o pastor subir e orar por nós. Jesus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Já não passa de canções, palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Abra o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Abra o céu, Senhor, e deixa a chuva descer. Seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Faça essa oração nessa noite. Oh Deus, Senhor, a minha oração se tornou sequidão, se tornou deserto. Quantas vezes, Senhor? Até a minha adoração já não passa de canções, de palavras repetidas. Deixa a chuva descer. Derrama no seu coração nessa noite, cante isso. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. A terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Deixa a água descer,
encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar, encharcar essa terra seca. Encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Deixa a chuva, Oh, meu Deus. Encharcar, encharcar essa terra seca. Aleluia. Aleluia. Irmãos, cada um de nós sabemos que tipo de solo somos. Acredito que se você olhar para dentro de si, você sabe como que essa terra está, realmente está. E a palavra que o pastor Elvis nos trouxe na semana passada, em João 15, conversa com a palavra de hoje. Eu já fui um tipo de solo que rejeitava todo tipo de palavra. E como o Júnior disse, o lavrar é o Senhor. João 15:1, coloca aqui por favor. João 15:1. Jesus ele vai dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Eu não sei como que o seu coração está, mas eu sei que Deus é aquele que pode mudar totalmente essa terra, que é o seu coração. Talvez a sua terra tenha uma aparência de uma terra boa, mas ela está faltando os nutrientes que só o lavrador pode te dar nessa noite. Seja franco com o Senhor. Peça para que o Senhor realmente lavre o seu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu irmão. Nós podemos nos tornar uma terra que realmente vai gerar frutos. E só o Senhor para realmente lavrar o seu coração. Que nós realmente possamos entregar a nossa vida a Ele, para que Ele venha fazer de nós pessoas que realmente vão dar frutos. Ele é a videira, nós não somos. Ele é a videira. Em nome de Jesus, irmãos, receba essa palavra, pratique essa palavra, seja alguém que vá realmente reter aquilo que nós temos recebido no decorrer da nossa vida, seja aquela pessoa que retém a palavra, seja aquela pessoa que retém a presença do Senhor, em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus, permita que Ele te mude hoje. Hoje é o dia de mudança. Hoje é o dia que nós seremos transformados. E na maioria das vezes, quando o lavrador ele vem arar a terra, irmãos, dói os sulcos, abrir os sulcos nessa terra dói, mas é necessário. O cristão que não dá frutos não existe. Deixa a chuva molhar, Obrigado, Deus. Vamos cantar o refrão dessa canção de novo? Coloca a mão no seu coração, cante. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. sim, Senhor. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Pai, nós agradecemos o Senhor pela Tua presença aqui nesse lugar. Obrigado, Senhor, porque o Teu Espírito nos atraiu nessa noite para recebermos essa palavra, Deus. Que essa palavra venha realmente cair numa terra que o Senhor arou, numa terra que o Senhor tratou, porque nós queremos realmente, Deus, frutificar nessa noite. Pai, em nome de Jesus, é algo que nós não conseguimos
sabedoria para que essa palavra ela venha como uma semente morrer dentro de nós e dar frutos, Pai. Em nome de Jesus, dê sabedoria ao teu filho que nessa noite não sabe como que realmente está o seu coração. Abra o nosso coração e a nossa mente, Jesus, para que nós possamos compreender que nós carecemos do Senhor todos os dias. Oh, Pai, em nome de Jesus, prepare a nossa vida para que nós possamos um dia nos encontrar com o Senhor, e que quando o Senhor buscar de nós frutos, teremos frutos para apresentar ao Senhor. Que não venhamos viver apenas de aparência, mas que nós venhamos realmente viver como filhos do Senhor, como aqueles que recebem a Tua palavra e frutifica, Pai. Nós te agradecemos, Pai, mais uma vez pela Tua palavra em nós. Seja com nós, meu Deus, seja com a Tua igreja, seja conosco, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Cessarão os seus frutos e viverá. Estenda suas mãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo estejam e seja com aquele que crê. Se você crê, diz amém. Irmãos, ide para casa, que o Senhor vos abençoe. Permita que vocês tenham uma excelente semana na presença dEle. Amém? Irmãos, para finalizar, quero chamar a Dani aqui. Vamos cantar parabéns para ela? Vem cá. Vem cá. Quem fez aniversário esse mês? Geisiane está aí? Não, Geisiane está aí não. Pastor está aqui. Mais alguém fez aniversário esse mês? Vem cá, Cíntia. Vem cá. Vem cá, Fabrício. Foi falar da Cintia e tomou. Glória a Deus, abençoe. Eu fiz 40 anos, eu tive uma brincadeira. Todo mundo nesse mês, né? Sem piadinhas. Eu vi o Matheus, sem piadinha no meu suéter. Glória a Deus. Vamos cantar parabéns para eles? Você nessa data querida, com Jesus ao seu lado, só vitória na vida. Parabéns. Nessa data querida, com Jesus ao seu lado, só vitória. Amém. Que Deus abençoe a vocês, que permita que vocês tenham muitos anos de vida na presença dEle. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, irmãos.